que nutre o seu medo? Alguns medos já são característicos das pessoas desde a sua infância, mas a maior parte deles é adquirida por aprendizado. Você deve saber que tudo aquilo que alimentamos tende a crescer. Vale para tudo em nossa vida, inclusive o medo. Quanto mais o alimentamos, maior ele fica e com o tempo tende a nos dominar. O potencial que Deus nos concede para sentirmos medo racional corrompeu-se num grau maior ou menor em todos nós. Nosso ambiente social exerce pressão constante sobre nós, sejam acontecimentos, situações inesperadas ou traumas. São todos fatores que alteram nossa percepção. A maioria de nós tem alguma lembrança da infância que pode relacionar ao medo, algum conhecido que sofreu um acidente ou faleceu, alguma história trágica que você ouviu, um filme de terror que ficou na sua lembrança. Seja o que for, muitos de nós carregamos memórias relacionadas ao medo ao longo da vida. Mas não é só na infância que produzimos os gatilhos do medo. Na fase adulta, também somos expostos a situações que fogem do nosso controle, como assaltos, acidentes, frustrações, decepções, traições e até mesmo fracasso. Nossa mente começa a processar tudo isso e criar bloqueios. Dessa forma, o medo passa a ser um impedimento para crescermos e avançarmos em muitas áreas. Outro gatilho para o medo ocorre através da TV e dos jornais. Você precisa saber que violência e tragédia dão audiência. E por alguma razão estranha, as pessoas gostam de se submeter a esse tipo de conteúdo. E com isso as emissoras aumentam a sua audiência e seus lucros. Todos nós sabemos que existe violência, morte, doenças, desastres naturais. Tudo isso faz parte da nossa realidade. Agora imagine pegar todas essas tragédias, compactar num jornal de 45 minutos e colocar diante de você todos os dias em horário nobre. Isso só vai produzir medo e ansiedade, mas nesse caso você tem o controle na mão, literalmente. Então desligue a TV, leia um bom livro ou faça algo produtivo. Lembre-se, o medo tem o poder de nos controlar. Não é à toa que ele vem sendo utilizado ao longo dos séculos como ferramenta de controle. Outro fator que também pode alimentar o medo é o sentimento de insuficiência. O autor cita o exemplo de Moisés, que ao receber de Deus a missão de libertar os israelitas do Egito, começou a dar desculpas sobre a sua insuficiência, suas limitações. Veja o que Moisés disse no capítulo 4, versículo 10 do livro de Êxodo. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Deus responde nos versos seguintes: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Mesmo Deus falando claramente que estaria com ele e o ensinaria o que dizer, ainda assim ele não se sentia seguro. Se Deus te chamou, ele certamente proverá a adequação para que você desempenhe qualquer trabalho. Ele vai te capacitar para que você vença o medo. O problema do medo é que com o tempo ele começa a se alimentar de você. Depois ele avança e invade o seu mundo social e físico. Segundo o autor, o medo divide a nossa mente da mesma forma que a preocupação. O medroso exerce pouco controle sobre seus pensamentos, que vagam livres entre as possibilidades de desastres e tendem a criar um sentimento de pânico e de crise que apenas reforça o medo. Ele conta o caso de um casal de idosos que sente um medo irracional de camundongos. Eles acham que se um ratinho penetrar pelo assoalho, certamente vai atingir o forro e, uma vez no forro, roerá os fios elétricos e causará um curto-circuito, que originará um incêndio. Seus pensamentos errantes fizeram com que o medo de camundongos se transformasse em medo de morrer. O apóstolo Paulo não permitiu que o medo confundisse seus pensamentos. Ele era um homem cheio do Espírito Santo e totalmente comprometido com a propagação do Evangelho. Ele direcionava seus pensamentos para assuntos bons, edificantes
e aconselhava os filipenses a fazerem o mesmo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Os pensamentos errantes não se preocupam com nada que seja positivo. Sempre trazem à mente a morte, o mal, o prejuízo, o abandono e a traição. E como vencer esses pensamentos? Colocando Cristo no centro das nossas vidas, pensamentos e ações. Lembre-se do que está escrito em 2 Coríntios 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O medo também se opõe à fé. Veja a experiência dos discípulos durante a tempestade que está descrita no livro de Marcos. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Veja, a pergunta feita por Jesus é muito clara. Ele percebeu que, mesmo estando em sua presença, os discípulos não conseguiram deixar suas velhas percepções de lado. Faltou fé. Quando não estamos conscientes da presença de Jesus em nosso barco, somos dominados pelo medo, que acaba se tornando uma prisão em nossas vidas. No próximo vídeo falaremos sobre a fórmula de Timóteo. O que podemos aprender com esse jovem tímido e sensível? E vamos trazer os princípios necessários para a libertação do medo. Se inscreva e ative as notificações para receber o próximo vídeo. Até mais!